Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É com muita satisfação que estamos aqui para continuar o estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da Sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Crendo em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. O texto bíblico base da nossa lição se encontra em Filipenses, capítulo 2, verso 1 ao 11. E essa lição tem como objetivo destacar a maneira que as Escrituras nos revelam a pessoa de Jesus Cristo. E com esse objetivo, a introdução nos diz a seguinte coisa: uma novidade inaudita. Deus se fez homem e habitou entre nós. A pessoa de Jesus Cristo, seu nascimento, ministério, crucificação, morte, ressurreição e ascensão é o coração da fé cristã. Tudo se inicia com Jesus e se encerra com ele. A partir da pessoa de Jesus, descobrimos o sentido verdadeiro da vida, pois nele fomos justificados, redimidos os nossos pecados e selados pelo Espírito Santo da promessa, como propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, ela é o coração da fé cristã. A fé cristã não pode estar pautada ou alicerçada simplesmente num conjunto de ideias ou regras, e sim alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo em nós, Ele vivendo em nós. Para que nós possamos ter a vida de Deus. E através do sacrifício de Jesus Cristo, somos justificados e redimidos dos nossos pecados. E assim podemos ser chamados propriedade exclusiva de Deus. Podemos ser chamados povo de Deus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, se antigamente nós andávamos desgarrados, afastados de Deus, a partir da pessoa de Jesus Cristo, a partir da aceitação de Jesus Cristo em nossas vidas, somos resgatados por Deus. Podemos ter a proximidade com Deus. E com isso somos selados pelo Espírito Santo para que podemos ser chamados povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Por isso, Jesus Cristo é o assunto desta lição. O tópico 1 vai nos dizer assim: o nosso Senhor. Tópico 1.1, Jesus chamado o Cristo. Lá no final do tópico 1 vai dizer assim: Jesus é o Salvador enviado por Deus ao mundo, aquele que veio nos salvar da condenação eterna e de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa, egoísta e perversa. Ele é o evento profetizado e afirmado por João Batista. João, capítulo 1, verso 29, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se antigamente, no tempo do Velho Testamento, um cordeiro tinha que ser sacrificado para que o pecado fosse coberto, agora, com o sacrifício perfeito de Cristo, nós fomos retirados do jugo do pecado. Quer dizer, o pecado já não tem mais poder sobre nós a partir do momento
que nós aceitamos Cristo em nossas vidas. Por isso, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, agora não está mais sob o jugo do pecado, e sim está debaixo da graça de Deus. O tópico 1.2 vai dizer assim: o Logos. Um termo bem peculiar nas Escrituras do Novo Testamento é Logos, que quer dizer verbo ou palavra. O apóstolo João escreveu assim o primeiro versículo no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O apóstolo do amor descreveu Jesus como o início de todas as coisas, o significado último da vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, Jesus Cristo está desde o princípio. Aqui está nos dando a base da Trindade, né? No princípio era o verbo, ou seja, no princípio de todas as coisas, lá na criação do Jardim do Éden, quando Deus diz façamos, ali estava o verbo, ali estava Jesus. E agora esse verbo se fez carne, não deixando de ser Deus pela sua encarnação. Ou seja, mesmo Deus se encarnando, ele continua sendo Deus. Então o verbo se fez carne. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem para que ele pudesse se revelar a nós, pudesse se revelar à humanidade. O tópico 1.3 vai dizer assim: feito servo e senhor. Como pode ser um ser divino, cheio de glória e poder, submeter-se a vir ao mundo em forma de uma criança indefesa, nascido junto dos animais, pois não havia acolhimento digno para ele? Deus se fez carne e habitou entre os homens, como um verdadeiro servo de Deus, e fez-se semelhante aos homens. Mas os homens não o reconheceram. O povo de Israel esperava um Messias poderoso, habitante de palácio, e não uma criança, nascida na manjedoura, um homem montado no jumentinho. Jesus veio como servo de Deus, sofrendo calado entre os homens. Ou seja, como nós já comentamos nas aulas anteriores, Israel esperava que o Messias viesse com toda a honra e toda a glória, que viesse para tirá-los do jugo que eles estavam sofrendo, do jugo político, né, que eles sofriam pelos romanos. Eles esperavam que Jesus viesse para libertá-los desse jugo. E não era esse o plano de Deus. Deus, o seu plano era que o homem voltasse a ele, não nesse plano terreno, mas para a vida eterna. E como Jesus veio humilde, simples, Israel não o reconheceu como Cristo, não o reconheceu como Messias. Mas aí Jesus nos ensina um princípio, que se queremos ser algo, se queremos ser grande, nós temos que nos fazer pequeno, nós temos que nos fazer servo. E foi assim que ele nos deu o exemplo. Lá em Filipenses capítulo 2, nós podemos ver isso. A partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2. O verso de número 5. Filipenses 2. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então nós vemos que Cristo, ele nos mostra o princípio de servo. Que quando queremos ser servos, temos que nos esvaziar de si mesmo, deixar o orgulho de lado, deixar a prepotência, a arrogância e se aproximar de Deus com toda a humildade. Quando vemos esse princípio de Deus, esse princípio de Jesus, nós vemos a necessidade de servir ao próximo, de servir ao nosso irmão, né? Então Jesus, ele vem, mesmo sendo Deus, ele, por amor a nós, só um tão grande amor assim, para que Deus, imagine os irmãos, esvaziar-se da sua glória, do resplendor da sua glória, deixar o seu trono, se encarnar, se fazer homem, se fazer servo, padecer pelos nossos pecados. Só Cristo para fazer isso com nós. E por isso isto é um princípio para cada um de nós cristãos, né? Feito servo e senhor, aquele que quer se fazer grande, se faça pequeno, se faça humilde, assim como Cristo o fez, e tem um nome, porque é sobre todo o nome dado por Deus. O tópico 2 vai dizer assim: concebido pelo poder do Espírito Santo. Tópico 2.1: o Filho de Deus se fez homem. Não há nada mais significativo nos evangelhos que a narrativa da encarnação de Jesus. Com encarnação nos referimos ao processo da humanização da divindade. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando no tópico anterior. A encarnação de Jesus nada mais é do que ele se fazer homem. É a divindade que se torna homem. Jesus é achado Filho de Deus em sua concepção. Foi a obra do Espírito Santo. As Escrituras afirmam que Maria, sua mãe, concebeu Jesus virginalmente. Isso nós podemos ver lá em Lucas capítulo 1, o verso de número 35. Lucas capítulo 1, o verso 35. Que vai dizer assim a palavra de Deus: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, Cristo, como homem, ele não tem pai humanamente. Cristo é o Filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo. O Deus da Bíblia buscou se revelar à humanidade toda como igual com ela, sem deixar de ser divino, e igualmente sem deixar de ser humano, pois as suas duas naturezas, humana e divina, não se misturam, nem se separam. Foi pelo Filho que Deus Trino se deu a conhecer de uma vez por todas. Em Jesus, ele se relaciona com os seres humanos de maneira amorosa, misericordiosa e justa. Ou seja, através da pessoa de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele se revela à humanidade de uma vez por todas. Se antigamente ele se revelava através dos profetas, agora ele se revela através do Filho. Hebreus capítulo 1, no verso 1. Hebreus capítulo 1, o verso de número 1 e 2.
Hebreus 1, versos 1 e 2 vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, através de Cristo, Deus se revela a nós de uma vez por todas. E ele tem prazer em se revelar ao homem. Basta buscá-lo de todo coração. O tópico 2.2 vai dizer assim: o verdadeiro Deus. O credo apostólico afirma: creio em Jesus Cristo, Filho unigênito, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Há vários textos bíblicos que testemunham a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo também testemunha com clareza a sua divindade. Filipenses 2, capítulo 5 e verso 6, que nós lemos no tópico anterior. Jesus Cristo é Deus porque ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses, capítulo 1, versos 17 e 19. Por isso, o modo de Deus único agir e de se relacionar com o ser humano está demonstrado em Jesus Cristo. Nele se desfaz toda a imagem falsa de Deus, que nada tem com o seu amor e justiça. Um versículo bíblico também que nos fala a respeito que Jesus Cristo é Deus, e nós podemos ler, está lá em Apocalipse, capítulo 22, o verso 13, que vai dizer assim a palavra de Deus: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, Cristo é o princípio e o fim de tudo. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito seria. Né? O tópico 2.3. O verdadeiro homem. Ainda o credo apostólico declara: creio em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse artigo declara o ensino bíblico sobre a natureza humana de Jesus Cristo. Como Deus, ele se fez plenamente humano. O nosso Senhor sentiu fome, tristeza, alegria, medo, coragem. Em tudo foi tentado e provado, mas sem cometer pecado. Irmãos, Cristo, ele se fez homem e, assim como nós, passou por todas as dificuldades deste mundo. Ele teve fome, teve frio, sede, foi tentado lá no deserto, mas com uma diferença: ele não pecou. Isso o faz diferente. Ele não pecou. Por mais que passou provações, passou dificuldades, ele não pecou. E com isso ele nos ensina: se você estiver olhando para mim, se você estiver na minha presença, se você estiver comigo, você também pode vencer. É isto que Cristo nos ensina. Que se nós estivermos alicerçados
na sua vida, no seu ministério, nos seus ensinamentos, estivermos embasados na palavra de Deus, nós também podemos vencer. Porque ele passou tudo como homem. Ele passou tudo para nos ensinar que se nós estivermos olhando focado para ele, nós também podemos vencer. E ele teve todos os sentimentos humanos. Ele chorou quando Lázaro morreu. Todos os sentimentos humanos Jesus teve. Para que nós podemos aprender com ele. Tópico 3 vai dizer assim: crucificado, morto, mas ressurreto. Tópico 3.1. Jesus foi condenado pelos homens. Como foi possível condenar alguém à morte apenas por falar de amor? Pregar contra a hipocrisia religiosa e de se auto-revelar como Deus encarnado? Os homens do tempo de Jesus fizeram isso com ele. Parece-nos que, enquanto cegos, em relação às coisas de Deus, faríamos a mesma maldade? A condenação de Jesus foi sórdida, falsa e covarde. Os líderes religiosos, após praticarem toda a perversidade contra Jesus, foram celebrar a Páscoa no Templo de Jerusalém, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, hoje, com toda a Escritura, nós temos a Bíblia por completo, nós temos a revelação de Cristo. Mas, se nós pararmos para analisar, será que muitas vezes nós não fazemos a mesma coisa que aquele povo fez com Cristo? Será que quando nós nos distanciamos de Deus, nós não fazemos a mesma coisa? Será que nós também não renunciamos? Nós não o maltratamos quando fazemos algo que não é do seu agrado? Será que realmente nós podemos falar que faríamos diferente daquele povo? Isso fica para a nossa meditação, irmãos. Porque aquele povo, eles não tinham a Bíblia por completo como nós hoje temos. E muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus, aquilo que Jesus espera de nós. Muitas vezes nós agimos como aquele povo, rejeitando a Jesus. É isso que essa lição nos ensina. É isso que essa lição nos mostra. Que nós agora temos a revelação por completa. Mas ainda assim mesmo, muitas vezes deixamos Jesus de lado. O tópico 3.2 vai dizer assim: crucificado e morto, chicotadas nas costas, carne rasgada, pés traspassados e pregados na cruz, mãos cravadas no madeiro, lança em seu peito sangue e água saíram dele, e expirou e morreu. Você já deve ter assistido a filmes sobre a crucificação de Jesus e talvez tenha se impressionado com tamanha violência e dor que impuseram ao nosso Senhor. O que aconteceu com Jesus foi profetizado muito pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, e o verso 7. Jesus morreu pelos nossos pecados e transgressões. Por isso é que falamos em justificação, regeneração, nova criatura. Pois, na verdade, quem deveria estar no lugar de Jesus
éramos eu e você. Nós éramos dignos de sermos mortos devido à nossa natureza perversa e imoral. Ele não, o nosso Senhor jamais pecou. Nós merecíamos, ele não. Partindo desse pensamento do nosso comentarista, irmãos, é a mais pura verdade. Pois Cristo não merecia ter morrido. Mas mesmo assim, ele se entregou por amor a mim e a você. Mesmo assim, mesmo nós não merecemos, mesmo nós sermos pecadores, Cristo nos amou e se entregou em nosso lugar para nos libertar, para nos salvar do pecado, para que possamos estarmos próximos de Deus. O tópico 3.3, Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Quando nosso Senhor Jesus foi crucificado e morto, os discípulos desanimaram-se. O que eles poderiam fazer? O mestre havia morrido. Nosso Senhor, porém, havia falado que ressuscitaria no terceiro dia. Mateus, capítulo 16, o verso 21. Mateus 16, o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e depois dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Cristo, ele já vinha falando aos seus discípulos que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. As escrituras testemunham que ele ressuscitou ao terceiro dia, e não somente isso. Ele também apareceu aos discípulos e mais a 500 irmãos, dentre quais alguns viviam na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto. A doutrina da ressurreição é o cerne da fé cristã. O apóstolo Paulo disse que se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Em outras palavras, a nossa pregação e a nossa fé no Evangelho não valeria de nada se a ressurreição de Cristo não fosse verdade. Do que adiantaria Cristo morrer se ele não ressuscitasse? Já pararam para pensar nesse ponto, irmãos? Se Cristo não ressuscitasse, do que valeria o seu sacrifício? Pois é através da ressurreição de Cristo que nós temos contato com Deus. Através da ressurreição de Cristo é que nós podemos ser salvos hoje. A conclusão da nossa lição vai dizer assim: cremos em Jesus Cristo, Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. A Igreja Cristã, ao longo desses 21 séculos de história, crê no evento de Cristo no mundo. Assim, crendo na ressurreição de Jesus, temos a certeza de que é possível uma nova vida com Deus, mesmo no mundo decaído, onde habita pessoas de natureza decaída.
fomos alcançados pela graça de Deus, o seu favor de salvação imerecido por nós, a partir da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas glórias e graça a Deus, que nos conduz em triunfo por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Cristo Jesus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.